A paz do Senhor a todos. Bom dia, meus amados irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos aqui dar sequência à nossa campanha O Poder da Providência. Glória a Deus. Hoje é o nosso segundo dia de campanha com o tema O Lugar da Providência. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, quando falamos de providência divina, é interessante saber onde alcançá-la. E quando estamos em crise ou passando por um momento atípico, instável, isso se torna, meu irmão, mais importante ainda. A Bíblia nos aponta vários locais onde a providência divina está acessível a mim, a você e a nós. Nosso objetivo é estudar alguns desses lugares. Contudo, é importante falar que o mais bem-aventurado desses lugares é o altar da casa de Deus. Você pode ter esperança de um futuro melhor, pois a promessa de Deus é que a providência e propósito dele estarão com você continuamente. Basta que você siga o exemplo de Salomão, relatado lá em 1 Reis, capítulo 9, versículo 3, que é edificar uma casa ao Senhor, orar e suplicar a Ele. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Veja só. E o Senhor lhe disse: ouve a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de que por ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. 1 Reis, capítulo 9, versículo 3. Meu irmão, minha irmã, esse texto, ele nos mostra a oração do sábio rei Salomão, em que ele declara ali que os olhos do Senhor estariam sobre aquele altar e aquela terra do início ao final do ano. É interessante que a palavra usada para olhos nesse versículo tem essas outras definições que apresentei, né? Que eu vou apresentar agora para você. Vê só, eles significam fonte de mananciais e providência. É bastante lógico, meu irmão, que nossos olhos sejam também nossa fonte de mananciais, pois é a partir da visão que o nosso cérebro processa os desejos e constrói ali uma realidade interior virtual que nos protege e que nos projeta a alcançá-la e a transformá-la em realidade no mundo material. Meu irmão, lá em Deuteronômio, capítulo 11, 12, está escrito assim, ó: os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela, a terra prometida, continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Olha, meu irmão, o povo de Israel já sabia que os olhos do Senhor estavam sobre a terra que eles estavam esperando a possuir, e isso lhe garantia ali segurança. Contudo, nessa consagração do templo do Senhor, feita por Salomão, há uma revelação. Há uma revelação. Que revelação é essa, irmão Carlos? Vamos lá. Raim e Levi. Não entendeu? Então vamos lá. Eu sempre digo, meu irmão, que uma das formas mais interessantes de se estudar a Bíblia é ver o significado das palavras usadas originalmente. Isso muitas vezes amplia ali o nosso entendimento sobre o texto bíblico. Por exemplo, a palavra para olhos, nesse versículo, por exemplo, é Aim, que significa fonte, ou também providência, né? Olhos, Aim, fontes, providência, manancial. Coração, Levi, inteligência, iluminação, perspicácia
sensibilidade e amor. Ou seja, o Senhor disse, meus olhos, o meu coração, ele disse, Ain, leve, estarão sobre ela, a casa de Deus, todo o tempo. Ou seja, o Senhor já havia lhe prometido a Moisés que seus olhos estariam sobre a terra de Israel. Mas pela nossa aliança com Davi e Salomão, o Senhor acrescenta ali algo muito importante, que é o seu coração, seus olhos, que estariam sobre a casa deles. Pense no poder dessas promessas, meu irmão, e na força dessas palavras. A beleza é que quando o Senhor diz que o seu Ain estará sobre sua casa, significa que não são apenas ali os olhos dele, mas também ali, meu irmão, sua providência, sua fonte, seu manancial. Perceba aí que como é poderosa essa promessa, Ele compromete ali dizendo que também seu Levi, seu coração, seu amor, sua sensibilidade, seu carinho, sua atenção estaria naquele lugar para receber a súplica e receber orações do seu povo. Você já deve ter recebido muitos pedidos de pessoas durante a sua vida, meu irmão? Mas sabe como faz a diferença quando um pedido vem de alguém que tem o seu coração, tem o seu carinho, sabe? Por isso é tão importante esse complemento do versículo. Agora, meu irmão, olha só. Existe um lugar onde as fontes se abrem e as providências aparecem em sua vida. Aonde que é, meu irmão? Vê só, a palavra usada no texto é leve, ou leve, que além de coração significa mente, significa inteligência, carinho, sensibilidade. É isso, E isso é bem esclarecedor, pois várias pessoas já comentaram ali comigo que quando estão na casa de Deus, lá no altar do Senhor, tem ideias fantásticas. Elas encontram ali a solução para uma crise ou para uma questão que estão amarradas há muito tempo, sabe? Então assim, quando você já se perguntou por que isso aconteceu, por que isso aconteceu? Eu já perguntei isso várias vezes, por que isso aconteceu? Meu irmão, porque quando estamos no altar da casa de Deus, temos tantas ideias brilhantes, porque somos desafiados a tantos projetos. Eu respondo, é que o leve do Senhor está lá. Está lá. Por isso recebemos força, recebemos fé para projetos que nunca imaginamos. É a força que emana ali do coração de Deus. Existe uma emanação de Shekinah, que significa presença do Senhor, no altar. E consequentemente entramos em sintonia com essa energia e recebemos da sua inspiração para nossas vidas. Imagine então, meu irmão, o quanto as pessoas perdem por não entenderem o valor dessa riqueza espiritual disponíveis na casa de Deus, seja por preconceito, preguiça ou picuinhas. Elas deixam de estar no altar da casa de Deus e de terem acesso a essas promessas. Claro que as pessoas podem estar na casa de Deus por mera religiosidade, mas não estamos falando disso. Pense no nível, meu irmão, mais profundo. Existe um lugar onde as fontes se abrem e as providências aparecem em sua vida. Existe um local de aliança do Senhor para conosco. Esse local é onde a sua vida ela é iluminada e suprida. Pensamos que quando vamos à igreja, vamos apenas orar, louvar e ministrar ali ao nosso Deus, Porém, meu irmão, não, trata-se de algo bem mais profundo do que isso. Ali há segredos espirituais que não são percebidos com os nossos olhos naturais. Ali existem tesouros escondidos que nos alcançam sem que possamos percebê-lo, Como está escrito, a sua vida e as suas fontes, se elas estão secas, talvez você deva se aproximar de onde essa fonte
da providência, de onde estão os olhos e o coração de Deus, né? Onde é que está? O propiciatório. Meu irmão, você não entendeu errado não. O propiciatório. Glória a Deus. Meu irmão, é interessante o Senhor ter tido que seus olhos e seu coração estariam no templo que estava sendo inaugurado e consagrado pelo rei Salomão, filho de Davi. Salomão, ao construir aquela casa, ele teve o cuidado de edificar, meu irmão, todos os seus compartimentos que havia ali no tabernáculo de Moisés, transferindo assim para o templo todos os objetos consagrados. Ali, meu irmão, havia 3 compartimentos: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Vamos lá então. No santo dos santos estava o propiciatório, palavra que quer dizer local onde se alcança misericórdia, onde se alcança amor, onde se alcança perdão. O propiciatório, meu irmão, era um lugar onde o ser humano encontrava essas graças para a sua vida. Então, quando o Senhor disse que ali estaria seu coração, os seus olhos, ele estava se referindo não apenas a um ato unilateral, sabe? De graça que estenderia às pessoas que o buscavam, mas a todo um processo que estava sendo estabelecido por meio de relacionamento do ser humano com o seu Criador, por intermédio daquele santo templo do Salomão. Tanto o templo quanto o tabernáculo de Moisés. Então, meu irmão, tanto no templo quanto no tabernáculo de Moisés, continham ali diversos móveis, diversos elementos que representavam ali todas as nossas necessidades, aos nossos relacionamentos com o nosso Deus. No átrio havia ali o altar do sacrifício e o lavatório de bronze. No santo lugar havia a mesa dos pães da proposição, o candelabro com as 7 lâmpadas e o altar do incenso. No Santo dos Santos havia ali a Arca da Aliança. Cada um desses móveis, meu irmão, são representações espirituais e tem significados importantíssimos para nós, a fim de alcançarmos as misericórdias e as providências do nosso Deus. O Senhor disse a seu povo que naquele lugar seus olhos e seu coração estariam continuamente, né? Então todas as nações de Israel compreendeu a importância daquela posição geográfica que estava o templo de Salomão. A partir de então havia uma posição física palpável onde a presença do Altíssimo estaria se manifestando. Porém, meu irmão, não era apenas um local material ou natural, mas havia algo muito mais profundo e metafísico naquela posição e representação do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão. As necessidades da vida humana, seus conflitos, suas carências, suas dores, tinham agora um lugar, uma posição em que poderiam encontrar cura e bálsamo para as suas feridas. A vida humana dura e crua era experimentada durante a convivência daquela comunidade de Israel, mas as carências, os aspectos objetivos emocionais da vida e dos relacionamentos agora tinham um lugar apropriado em que se derrama ali, sabe? Havia um ritual próprio para a expiação de suas culpas, dores, conflitos, né? E eles seriam ali sarados, tornando-se pessoas melhores, menos embrutecidas, mais misericordiosas. Agora, eles sabiam que a providência em sua vida tinha um lugar específico, uma base, um ponto de contato entre o mundo material e o mundo espiritual. Olha, meu irmão, as águas espirituais que dali fluem, que é a igreja, tem afeto, né? E tem também efeito terapêutico. Eles tocam a mente e o coração e geram ali, sabe o que, meu irmão? Muita riqueza. Então podemos comparar esse local à figura profética, espiritual, né? Do tanque de Siloé,
relatado no Novo Testamento, onde as chagas e mazelas humanas poderiam ser tratadas e restauradas. Tudo isso hoje está representado na igreja do Senhor Jesus Cristo. Percebemos então que são inúmeros os acessos que o Senhor providenciou ao homem por meio de sua casa. Meu irmão, minha irmã, diversas pessoas não entendem a igreja com todas essas dimensões terapêuticas. Uma grande parte delas frequentam o culto e as células, mas não tem a noção da grandeza, da beleza, da profundidade que vai além de simples oração, de simples louvor que se fazem na casa do nosso Pai. As águas espirituais que dali fluem têm efeito terapêutico, tocam na mente, no coração e geram ali riquezas, feitos muito além da compreensão humana. Por isso, meu irmão, é tão importante fazer o esforço, sabe? Aquele esforço que for preciso para estarmos no altar do Senhor e termos acesso a essa fonte de água viva que jorra desse santo lugar e que enche nossos corações. Ali recebemos as providências espirituais que Deus e o universo nos dão, assim como da terra tiramos todo o nosso sustento e providências materiais. Então agora, meu irmão, vamos falar sobre a providência da vida. Sobre a providência da vida. É muito interessante, meu irmão, como essa visão da providência da vida cresce e se amplia no Novo Testamento. No Velho Testamento, a lei era certo, né? Era assim, um certo ponto, né? Melhor dizendo, amarra o homem para este se conter e se adequar aos mandamentos. No Novo Testamento, Jesus traz um foco no relacionamento com Deus, né? No relacionamento com Deus, nosso Pai, e nas pessoas, que é os próximos, né? Jesus se esforçou bastante para nos mostrar as verdadeiras fontes da vida, para percebermos o foco principal da existência humana, a fim de não nos perdermos em meio aos ventos frios da vida. Ele nos disse lá em Mateus capítulo 6, 25 e 34, que temos uma fonte de providência do universo que não cessa nunca. Há uma sinergia entre o desejo, a paixão e a providência, né? E a nós pertence a paixão e o desejo. A Deus e ao universo pertencem as providências e as oportunidades, e elas sempre se encontrarão. Olha, meu irmão, minha irmã, quando ele disse aos discípulos: olhai os lírios dos campos, olhai as aves do céu, ele estabeleceu ali um paralelo entre a vida humana e a vida animal e vegetal. Ele ensinou os seus discípulos a olhar as aves, os lírios, que são seres vivos, totalmente dependentes da natureza para a sobrevivência. Ali o Senhor estava revelando que por trás do nosso suor, trabalho, empenho, há uma força espiritual agindo de forma imperceptível aos nossos olhos, mas que é real em nossa experiência. Amém? Jesus nos despertou para essa sensibilidade de enxergarmos além do véu humano e material que nos envolve. A providência da vida não provém do nosso trabalho e esforço apenas, mas ela flui da abundância do universo e nos alcança. É a graça da vida que se traduz em saúde. Meu irmão, e ela se traduz em saúde e também ela se traduz em inteligência, oportunidade de trabalho, expertise, que nos propicia a construirmos a vida que queremos. É do universo que flui esse mar de providências que nos alcança e nos envolve diariamente. Por exemplo, os pássaros não trabalham nem plantam, mas são alimentados pelo poder da providência celestial, que revestiu a natureza de força para cumprir essa missão. Da mesma forma, os lírios dos campos não tecem. Não, contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com eles. Essa foi a lição, meu irmão, de Jesus. Por mais que trabalhemos, por mais que nos esforcemos, o universo faz melhor do que nós. Ele tem um poder e uma força oculta que nos supera e nos sobrepõe em todos os aspectos, meu irmão. Assim é a vida, assim são as forças ocultas da natureza que trabalham a nosso favor. Jesus quis abrir ali os olhos dos discípulos para que eles pudessem perceber essa dimensão de existência que
na maioria das vezes, está completamente obscura para nós, né? Nós apenas acreditamos que pegamos ou no que conseguimos com os nossos próprios esforços e com o nosso próprio trabalho. Porém, meu irmão, Jesus nos despertou para essa sensibilidade de enxergarmos além do véu humano e material que nos envolve. Amém, meu irmão? Isso aí nos leva o quê? À plenitude da vida. E falando em plenitude da vida, abra sua Bíblia em Salmos 145, versículo 15 e 16, que diz assim, ó: em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe dás o alimento. Abre as mãos e satisfazes de benevolência a todos os viventes. Olha só, meu irmão, esse salmo fala da bondade do Senhor que ultrapassa as demais virtudes, como, por exemplo, a justiça ou a equidade. Pronto. Esse texto fala, meu irmão, da plenitude da vida que em seu estado natural não carece nem tem falta de nada, meu irmão. É completo. É completo. O conceito do Salmo 145 diz que a providência vem a todos os seres vivos indistintamente, e não apenas aos que se fazem merecedores dela. Observamos então que esse é o mesmo conceito que Jesus trouxe lá em Mateus capítulo 6, 63, quando ele disse que não andássemos ansiosos pelo que vestir ou o que comer. Ele disse que antes de mandar os discípulos repararem nos lírios do campo e nas aves dos céus. Ou seja, o que na verdade Jesus estava dizendo é que em meio à ansiedade, crises e neuroses da vida, devemos aprender com o universo, olharmos para lições da natureza. Isso não é fácil, meu irmão. Não é fácil, pois no momento da ansiedade ficamos aflitos e perdemos ali a capacidade de aprender. Somos assolados pelas aflições e acabamos ali nos desequilibrando. Jesus, por sua condição divina, tinha muita luz e uma capacidade de extrair lições das mais variadas situações da vida. Glória a Deus. Olha só, em meio à ansiedade, crises e neuroses da vida, devemos aprender com o universo. Olhamos para as lições da natureza. É um belo aprendizado, meu irmão. Belo aprendizado. Vê só, o projeto original de Deus para o ser humano é a plenitude da vida. Toda a plenitude do jardim do Éden e do mundo nos pertencia antes da queda. Adão tinha acesso irrestrito a tudo que desejasse ou quisesse. E isso está, meu irmão, no nosso DNA. Trazemos dentro de nós, mesmo que não tenhamos consciência, essa memória perdida. Fomos feitos, meu irmão, e criados para essa perspectiva de vida. Porém, quando os barramos ali nos obstáculos impostos por nossa realidade atual, entramos em conflito e nossas almas suspiram. O estado de carência e de injustiça que vivenciamos em nossa sociedade é reflexo do pecado do ser humano. Não apenas do pecado original de Adão, mas do pecado atual. O pecado da ganância, do egoísmo, do acúmulo desenfreado de bens, da desobediência em amarmos o próximo. Por isso, meu irmão, precisamos nos desconectar desse modelo vigente de mundo para nos conectarmos ao modelo ensinado por Jesus. Jesus nos ensina que existe uma lei de cumprimento do universo que independe do trabalho e do suor do homem. Neste imenso universo de suprimento existe provisão para tudo de que precisamos. Essa provisão não é para alguns poucos privilegiados, não, meu irmão, mas é para mim, para você, para todos nós. Peça ao Senhor a graça para acessar essa energia que se converterá em ideias, pensamentos, projetos. E isso, meu irmão, resultará na provisão de que você necessita. Olha só o que diz João, capítulo 1, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça. Ou seja, a palavra plenitude, usada no original bíblico em grego, é pleroma, que significa um navio com marinheiros e soldados, cheio e na medida certa. Ou seja, um navio com tudo de que se necessita para uma viagem.
essa é uma alegoria perfeita para a nossa vida, pois nada nos faltará para a nossa viagem humana terrena. Amém, meu irmão? Isso aí, meu irmão, é o princípio da economia do universo. É isso aí, né? Vê só, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, a graça sobre graça. Então isso aí, meu irmão, é plenitude. Isso aí é princípio da economia do universo. Isso aí que é o princípio, isso aí que é plenitude. Né? O universo foi criado de forma inteligente, por isso ele é econômico. Tudo que existe atende ali um propósito e nele não há desperdícios. O princípio da economicidade, meu irmão, do universo rege que sempre que existe um desejo, existirá uma fonte capaz de supri-lo em algum lugar. Se existe, por exemplo, a fome, em algum lugar existe a comida. Se existe, por exemplo, a sede, em algum lugar existe água para saciar a sede. Esse princípio estabelece que existe água, porque existe a sede para ser saciada, existe alimento, porque existe a fome para ser suprida, e assim por diante. O universo funciona de forma completa e equilibrada, meu irmão. O universo não se deu ao luxo de criar coisas desnecessárias, por mais, vamos dizer assim, esdrúxulas que for, né? Que nos pareçam ser algumas situações, sempre haverá um propósito por trás disso tudo aí, meu irmão, né? Sempre haverá um propósito por detrás delas, em qualquer dimensão do universo material. Daí concluímos que podemos sim nos assegurar de que sempre que houver ali uma necessidade, encontraremos algumas providências que foi estabelecida como supridora para ela. Né? Olha só, João ele continua falando lá no seu capítulo 14, que diz assim, ó: tudo que pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha só, como a mente de Jesus era diferente dos conceitos dos Velhos Testamentos, não é verdade? Enquanto a lei cometia ali ao juízo, a palavra de Jesus cometia a plenitude, cometia o perdão, cometia a misericórdia. Uma das principais afirmações do Evangelho de João é: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É João capítulo 1, versículo 14, viu? Se quiser confirmar lá, vai lá. Essa declaração, meu irmão, fervilha a mente de qualquer um que queira compreendê-la plenamente. A palavra, o Verbo, que criou tudo, se fez carne numa pequena cidade da Judéia chamada Nazaré. Isso aconteceu numa época bem difícil na vida humana, em que as pessoas estavam muito necessitadas. Ele se revelou naquela sociedade e trouxe toda a plenitude da palavra de Deus para o homem. Naquele palco de dor e sofrimento, mesclado ali com a religiosidade falida do judaísmo, apareceu Jesus, o Messias, como sua palavra de amor e misericórdia, com sua forma singela de incluir a todos. Ele trouxe ao homem a possibilidade de acesso à graça de Deus. Com essa abordagem da Torá totalmente diferente dos religiosos da época, Jesus despertou a atenção com sua nova teologia. Sua ênfase na percepção dos apóstolos João é que ele trouxe palavra de vida eterna. João dá pouca ênfase ao feitos de Jesus, amplificado assim a importância de sua palavra, especialmente a expectativa que o Senhor trouxe aos discípulos sobre uma forma de vida plena, cheia da providência. Meu irmão, acredito eu que nenhum dos evangelhos deu uma visão tão forte nesse sentido como a do Evangelho de João, né? Ele traz ali uma visão de Jesus como uma mentalidade de plenitude e satisfação que, olha, eu vou te falar uma coisa, não se vê na lei de Moisés. Lá em João capítulo 1, versículo 6, nós lemos que recebemos da sua plenitude a graça sobre graça, né? E no capítulo 15, versículo 11, Jesus diz bem assim: para que nosso gozo seja completo. Ou ainda, lá no capítulo 16, 23 e 24, está escrito assim: naquele dia nada me perguntarei. Em verdade vos digo que pedis alguma coisa
ao Pai, ele vos lá concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedidos em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Meu irmão, olha só. É muito interessante quando entramos nesse tema de provisão e plenitude, porque Deus usa o que já está em nossas mãos e não apenas aquilo que depende, por exemplo, de uma nova bênção, condicionar a bênção de Deus a algo inédito. Meu irmão, isso acaba restringindo o potencial da ação dele em nossas vidas. Olha, meu irmão, lembre-se, Deus usa aquilo que você tem em suas mãos. Deus usa aquilo que você tem em suas mãos. Por exemplo, existe a visão errada de que é preciso começar algo com muito, sabe? Muita gente está estagnada na vida, esperando ter algo para só então crescer e se desenvolver. Porém, o princípio não é esse. Imagine se Davi estivesse ali esperando ser alguém de renome para só então enfrentar o gigante Golias, né? Meu irmão, lembre-se então, Deus usa aquilo que você tem em suas mãos. Foi assim com a viúva de Serepta, que recebeu ali o profeta Elias em sua casa em tempo de profunda crise financeira. Está lá em 1 Reis, viu? Capítulo 17 e versículo 18. Elias pediu que ela trouxesse ali um pedaço de pão, né, em um recipiente com água. Ela afirmou que nada tinha em sua casa, senão um bocado de pão e uma botija de azeite. Mas, se alguma forma, ela recebeu ali fé pela palavra do profeta e lançou mão daquilo que tinha, desencadeando ali assim uma sucessão de milagres e alcançando muito mais do que ela poderia imaginar. Foi uma provisão que a sustentou por toda a sua vida, juntamente com seus filhos. O mesmo, meu irmão, o mesmo acontece com o garoto dos pães e peixes lá no milagre da multiplicação, lá em João capítulo 6, versículo 9 ao 13. Debaixo da bênção de Jesus Cristo, aqueles 5 pães e 2 peixinhos resultaram em 12 cestos cheios que alimentaram ali uma multidão tremenda, né? Então, vemos ainda o mesmo princípio no segundo livro de Reis, capítulo 4. No caso da viúva de um profeta, discípulos de Eliseu, que pediu ali socorro a ele, pois seu marido havia morrido e deixou com muita dívida. Eliseu lançou mão do mesmo princípio de usar aquilo que ela tinha. Ela a questionou: o que você tem em sua casa? Né? Ele a questionou: o que você tem em sua casa? A viúva respondeu que tinha apenas um punhado de farinha e o suficiente para fazer a comida do dia, para depois perecer. Eliseu abriu os olhos da viúva para o princípio correto, contrariando ali a lógica humana. Ele falou: faça o pão primeiramente para eu oferecer ao Senhor, e depois fará para ti e tua casa. O restante da história é fácil, é muito fácil de imaginar. Os milagres fluíram da sua vida a partir daquela hora, trazendo ali bênçãos sem medidas para a sua casa. Meu irmão, minha irmã, todas essas pessoas, elas reprogramaram ali as próprias mentes. Todas elas tiveram ali uma experiência de aprendizado. Em vez de os homens de Deus socorrê-las apenas, elas se levaram a ter uma experiência de reprogramação da sua, sei lá, as sinapses mentais, né? Podemos dizer assim. O universo procura, meu irmão, um caminho mais econômico possível para as suas providências. Podemos ver nesse princípio a mesma mecânica que Deus usa para realizar as suas providências e também para realizar suas provisões em nosso favor, tá bom? Deus, meu irmão, normalmente usa o que já está em nossas mãos e não depende de uma nova bênção. Os milagres das viúvas e da multiplicação dos pães e peixes nos mostram isso, meu irmão. Deus normalmente usa o que já está em nossas mãos e não depende de novas bênçãos. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, meu irmão, você descobriu agora, né? O lugar da providência. Está nas suas mãos, meu irmão. Está nas suas mãos. Você não precisa pedir mais bênção, não. Você já tem as bênçãos na mão.
É só tomar posse, é só você saber usar. Sabe por quê? Porque sabendo usar, a provisão em todas as circunstâncias da sua vida vão brotar, meu irmão. Então, esse é o poder da providência de Deus sobre sua vida. Meu irmão, e o lugar da providência, você já sabe, está nas suas mãos, no que você já tem nas suas mãos. Amém? Então, meu irmão, usa-o com sabedoria. Fale com Deus, primeiramente, e receba a provisão de Deus na sua vida. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe. E olha só, se você se edificou, se encheu com essa palavra aí, e você puder, meu irmão, compartilhar essa mensagem, compartilha aí. Amém? Você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se inscreva lá no canal, acione o sininho de notificação, amém? Deixa o like, amém, meu irmão? Me siga aí nas redes sociais, amém? Que Deus abençoe a todos. Carlos Servo de Cristo, mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, coloca a mão no seu coração aí. Vamos falar com Deus assim. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa providência, Senhor, a qual o Senhor colocou hoje em nossas mãos, a qual o Senhor colocou hoje em nossos corações, papai. Sabemos, papai, que o que já temos em nossas mãos é a providência que o Senhor vai nos honrar. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Pai, por cada um, papai, que está ouvindo e está conosco, Pai, nessa campanha. Pai, abençoe o poder da providência sobre a vida de cada um desses irmãos, dessa família, desse pai de família, desse servo do Senhor. Pai, abençoa, nos guardando, nos livrando, nos dando sabedoria e entendimento. Papai, é o que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você crê, meu irmão? Então digita um amém aí nos comentários, bem grandão. Amém? Deus abençoe a todos, caros servos de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.